20 meses depois que ela desapareceu, o chefe da máfia recebeu uma ligação que congelou seu sangue. Senhor, ela teve seu filho. A propriedade Moretti estava silenciosa aquela noite, demasiado silenciosa para um homem como Dante Moretti. Um homem que tinha passado 50 anos sobrevivendo tiroteios, traições e o tipo de violência que se esculpiu nos ossos de um homem. O silêncio o deixou inquieto. Silêncio significava que algo estava vindo. Ele estava perto da janela de seu escritório, um copo de uísque envelhecido em sua mão, observando a chuva escorrer pelo vidro. A tempestade lá fora o agradava. Ela combinava com a que estava dentro de seu peito, a que ele vinha carregando por 20 meses. 20 meses desde que ela partiu. 20 meses desde que ela saiu de sua vida sem uma palavra. 20 meses desde que ele a deixou ir, porque amá-la tinha sido a única coisa que ele não tinha permissão para fazer. O nome dela ainda tinha gosto de pecado e salvação em sua língua. Elela Nena, 28 anos de idade, demasiado jovem para ele, demasiado suave para o mundo dele, demasiado brilhante para um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue. Ela tinha sido tudo o que ele não devia ter tocado, e a única coisa que ele sempre quis. O caso deles tinha sido um segredo, um fogo perigoso, proibido que queimava demasiado quente para durar. E quando ela desapareceu, deixando nada para trás exceto uma única nota. Não me procure, ele obedeceu, porque ele pensou que ela merecia uma vida sem ele. Ele estava errado. O telefone tocou. Dante não se moveu a princípio. Chamadas à meia-noite nunca eram boas. Chamadas à meia-noite significavam que alguém estava morto, alguém estava desaparecido, ou alguém o tinha traído. Ele atendeu mesmo assim. Moretti. Uma respiração trêmula veio pela linha. Uma voz de mulher, nervosa, desconhecida. Senhor, estou ligando em nome do Hospital Santa Helena. O aperto de Dante apertou-se em torno do telefone. Quem é? Meu nome é Doutora Marin. Estou entrando em contato porque seu nome foi listado como contato de emergência para um paciente. Seu coração parou. Ele nunca deu seu nome. Nunca permitiu que ninguém o listasse como nada. Não a menos que... Quem? Ele exigiu. A médica hesitou. Helena Rossi. O copo escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão. Por um momento, Dante não conseguiu respirar, não conseguiu pensar. O mundo se estreitou para o nome dela, ecoando em seu crânio como um tiro. Helena viva em um hospital, chamando por ele. O que aconteceu com ela? Sua voz era baixa, perigosa, mal controlada. Ela está estável agora, a médica disse rapidamente. Mas ela foi trazida após desmaiar. Exaustão severa, desnutrição, estresse, e ela, a médica, parou. E ela o quê? Dante rosnou. Ela tinha uma criança com ela. O quarto girou. Uma criança com ela. Uma criança da qual ela nunca lhe falou. Uma criança que só poderia ser. Senhor, a médica sussurrou, a menininha está saudável. Mas Helena, antes que ela perdesse a consciência, ela disse uma coisa. O pulso de Dante martelava em seus ouvidos. Ela disse, ligue para ele, diga a ele que é dele. Silêncio, pesado, esmagador, estilhaçador. Dante fechou os olhos e pela primeira vez em décadas ele sentiu medo. Medo real. O tipo que despoja um homem nu. Minha filha, ele sussurrou. Sim, a médica disse suavemente. Sua filha? Filha, a palavra o atingiu mais forte do que qualquer bala já o fizera. Onde eles estão? Ele perguntou, já pegando seu casaco, já se movendo. Quarto 407 de Santa Helena. Mas, senhor, ele desligou. Não havia força na terra que pudesse pará-lo agora. Nem a tempestade, nem seus inimigos, nem o passado, nem mesmo o desaparecimento de Helena. Ele estava indo para ela, para a mulher que ele nunca parou de amar, para a filha que ele nunca soube que existia. E Deus ajude qualquer um que tentasse ficar em seu caminho. A viagem para o Hospital Santa Helena
pareceu mais longa do que qualquer guerra que Dante Moretti já tinha lutado. A chuva batia no para-brisa. O limpador lutando para acompanhar, mas ele não diminuiu a velocidade. Seus nós dos dedos estavam brancos no volante, a mandíbula tão apertada que doía. Elelanena, uma criança, a filha dele. As palavras continuavam a circular em sua mente, cada repetição mais afiada que a anterior. Ele tinha passado 50 anos construindo um império, sobrevivendo a emboscadas, traições e derramamento de sangue. Ele tinha enterrado amigos, inimigos e pedaços de si mesmo. Nada o tinha abalado, mas isto o estava desvendando. Ele entrou no estacionamento do hospital, mal se lembrando de desligar o motor antes de sair do carro e caminhar pelas portas deslizantes. As luzes fluorescentes eram duras, o cheiro de antisséptico forte, mas nada disso importava. Ele foi direto para a recepção. Elelanena Rossi, ele disse. Quarto 407. A enfermeira olhou, assustada pela intensidade em sua voz. Senhor, o horário de visitas é... Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Não estou pedindo permissão. Algo em seu tom a fez engolir em seco e assentir. Quarto andar, ala esquerda. Ele já estava se movendo. O elevador era demasiado lento, então ele pegou as escadas, seus passos ecoando pela escadaria vazia. Seu coração batia forte a cada passo. Não por esforço, mas por medo. Um sentimento que ele não se permitia há décadas. Quando ele alcançou o quarto andar, ele parou do lado de fora do quarto 407. Pela primeira vez em 20 meses, ele hesitou. E se ela não o quisesse aqui? E se ela o odiasse? E se ela tivesse seguido em frente? E se a criança não fosse não? Ele silenciou esse pensamento instantaneamente. Helena nunca mentiria sobre algo assim. Não ela. Não a mulher que tinha chorado em seus braços na noite em que ela lhe disse que o amava. Não a mulher que tinha ido embora porque ela acreditava que o estava protegendo. Ele abriu a porta. O quarto estava escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada no canto. Máquinas zumbiam suavemente. O ar cheirava a desinfetante e algo levemente floral. O shampoo dela. E lá estava ela. Helena deitou-se na cama do hospital, seu cabelo escuro espalhado pelo travesseiro, sua pele pálida, mas ainda impossivelmente linda, mesmo exausta, mesmo frágil. Ela parecia a mesma mulher que uma vez tinha virado o mundo dele de cabeça para baixo. Mas não foi ela que o fez prender a respiração. Era a pequena figura enrolada na cadeira ao lado de sua cama. Uma menininha minúscula dormindo com a cabeça encostada no braço de Helena. Dante congelou, seu peito apertou dolorosamente. Uma sensação que ele não reconheceu a princípio. Não era medo, não era raiva, não era nem choque. Era algo mais profundo, algo que ele nunca tinha se permitido sentir. Ah! A menininha tinha cachos escuros, suaves e selvagens. Seus cílios eram longos, suas bochechas redondas e rosadas. Ela agarrava um coelho de pelúcia gasto em uma mão. Seus dedinhos se enrolavam em torno dele protetoramente. Ela parecia perfeita, e ela parecia com ele. Dante deu um passo à frente, depois outro, atraído por ela como se a própria gravidade tivesse mudado. Ele parou ao lado da cama, olhando para a criança que tinha existido por 20 meses sem ele saber. Sua filha, sua garganta apertou, ele não a tocou, ele não ousou. Suas mãos, mãos que tinham segurado armas, assinado ordens de morte, quebrado ossos, de repente se sentiram indignas de tocar algo tão pequeno, tão inocente. Dante, a voz era suave, fraca, familiar. Ele se virou. Os olhos de Helena estavam abertos, turvos de exaustão, mas inconfundivelmente os dela. Ela piscou lentamente como se incerta se ele era real. Você veio, ela sussurrou. Ele engoliu em seco. Você ligou. Ela soltou uma respiração trêmula, seus olhos se enchendo de lágrimas.
Eu não queria. Eu não queria arrastar você de volta para minha bagunça. Você não é uma bagunça, ele disse, sua voz rouca. Você nunca foi. Ela olhou para ele por um longo momento, seu olhar buscando o seu rosto, lendo as emoções que ele geralmente mantinha trancadas. Então seus olhos se desviaram para a menininha. Ela é sua, Helena sussurrou. Eu tentei mantê-la segura. Eu tentei mantê-la longe do seu mundo. Mas eu não conseguia mais. Eu não conseguia fazer isso sozinha. O coração de Dante apertou. Qual é o nome dela? Ele perguntou, mal conseguindo pronunciar as palavras. Helena sorriu fracamente. Ária. Ária. O nome o atingiu como uma bala e uma bênção ao mesmo tempo. Ela é linda, ele disse. Ela é teimosa, Helena murmurou. Assim como você. Um fantasma de sorriso puxou seus lábios. Então a expressão de Helena mudou, o medo tremeluzindo em seus olhos. Dante, eles estão nos procurando. Seu sangue gelou. Quem? Ela engoliu. Os homens de quem eu fugi. Os que queriam usá-la. Eles sabem que ela existe agora. Eles sabem que ela é sua. Dante se endireitou, cada instinto se aguçando. Então eles cometeram o maior erro de suas vidas. A voz de Helena tremeu. Eles não vão parar. Nem eu. Ele olhou para a área novamente, para a menininha que não tinha ideia do perigo em que estava. Então ele olhou para Helena, a mulher que ele nunca tinha parado de amar. E naquele momento, Dante Moretti fez um voto silencioso. Ele as protegeria. Ele destruiria qualquer um que as ameaçasse. Ele queimaria o mundo para mantê-las seguras porque elas eram dele. E ninguém tirava o que lhe pertencia. Dante não dormiu naquela noite. Ele sentou-se na cadeira ao lado da cama do hospital de Helena, seus cotovelos nos joelhos, seus olhos fixos na menininha dormindo na cadeira em frente a ele. Águia, sua filha, seu sangue a cada poucos minutos. Ele olhava para Helena também, certificando-se de que o peito dela ainda subia e descia, certificando-se de que ela ainda estava respirando, ainda aqui, ainda real. Ele a tinha perdido uma vez. Ele não sobreviveria a perdê-la novamente. A tempestade lá fora continuava a assolar. Raios piscando pela janela, mas dentro do quarto, tudo parecia dolorosamente imóvel. Demasiado imóvel, como a calma antes de uma guerra. Por volta das 3h da manhã, a ria se mexeu. Dante congelou. Ela piscou sonolentamente, esfregando os olhos com os punhos minúsculos. Seus cachos eram um halo selvagem ao redor de seu rosto. Ela olhou ao redor do quarto, confusa, até que seu olhar pousou nele. Por um momento, ela simplesmente olhou. Dante sentiu algo dentro dele se abrir. Ela tinha os olhos dele, escuros, afiados, curiosos. Mas ela tinha a suavidade de Helena também, a inocência que ele nunca tinha possuído. Ária agarrou seu coelho de pelúcia mais apertado. Quem é você? A voz dela era pequena, doce, destemida. Dante engoliu, sua garganta de repente apertada. Meu nome é Dante. Ela inclinou a cabeça. Você é amigo da mamãe? Amigo? A palavra o atingiu como um soco. Ele tinha sido muitas coisas para Helena. Protetor, amante, perigo, santuário, mas nunca algo tão simples quanto um amigo. Antes que ele pudesse responder, a ria continuou. Mamãe disse que um amigo viria. Alguém forte. O peito de Dante apertou. Helena a tinha preparado. Helena tinha confiado nele. Mesmo depois de tudo, a ria escorregou da cadeira, seus pezinhos acolchoados pelo chão. Ela parou bem na frente dele, olhando para cima com olhos arregalados. Você se parece comigo, ela disse. A respiração de Dante ficou presa. Ele não sabia como responder. Ele não sabia como respirar. Ele não sabia como existir em um mundo onde uma criança, sua filha, estava na frente dele, vendo-o pela primeira vez. Ária estendeu a mão e tocou a dele. Seus dedos eram minúsculos, quentes, frágeis. Dante sentiu o mundo mudar. Você é meu papai?
A pergunta o estilhaçou. Ele tinha sido baleado. Ele tinha sido esfaqueado. Ele tinha sobrevivido a emboscadas, traições e guerras. Nada nunca tinha doído assim. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e algo dentro dele se abriu, cru e sem filtros. Sim, ele disse baixinho. Eu sou. Arya sorriu, um sorriso pequeno, tímido, lindo, e subiu em seu colo como se o conhecesse a vida toda. Dante congelou, aterrorizado que pudesse quebrá-la, aterrorizado que não fosse digno de segurar algo tão puro. Mas Arya não se importou. Ela se aninhou contra o peito dele, sua mãozinha apertando a camisa dele. Você veio tarde, ela murmurou sonolenta. Mamãe disse que você talvez não viesse. Dante fechou os olhos. Estou aqui agora, ele sussurrou, e não vou a lugar nenhum. A respiração de Arya diminuiu enquanto ela voltava a dormir em seus braços. Dante a segurou cuidadosamente, protetoramente, como se ela fosse feita de vidro. Ele não notou Helena o observando. Os olhos dela estavam abertos, suaves com emoção, brilhando com algo que ele não via há 20 meses. Confiança. Você é bom com ela sussurrou. Dante olhou para cima bruscamente. Você devia ter me dito. A expressão de Helena endureceu. Eu queria todos os dias, mas eu sabia como era seu mundo. Eu sabia o que seus inimigos fariam se descobrissem que você tinha um filho. Você acha que eu não teria te protegido? Ele rosnou. Eu acho que você teria morrido tentando. Ela disse suavemente. E eu não poderia viver com isso. Dante se levantou lentamente, cuidadoso para não acordar a Arya, e caminhou até a beira da cama de Helena. Você não pode decidir o que eu posso sobreviver, ele disse, voz baixa. Você não pode desaparecer e levar minha filha com você. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eu estava lá assustada. Eu também, ele admitiu. A honestidade o surpreendeu a ambos. Ele sentou na beira da cama dela, sua voz rouca. Conte-me tudo, Helena engoliu. Eu parti porque pensei que seus inimigos me usariam para chegar até você. Eu não sabia que estava grávida até semanas depois. E quando descobri, soube que não podia voltar. Não com um bebê. A mandíbula de Dante se apertou. Você devia ter confiado em mim. Eu confiei, ela sussurrou. É por isso que te liguei agora. Ele a encarou buscando seu rosto, vendo a exaustão, o medo, a força. O que aconteceu? Ele perguntou. Quem está atrás de você? Helena hesitou. E aquela hesitação lhe disse tudo. Eles não estão apenas atrás de mim. Ela disse finalmente. Eles querem Arya. O sangue de Dante gelou. Por quê? Helena desviou o olhar. Por causa de quem é o pai dela. Dante se levantou, cada músculo em seu corpo se apertando. Dê-me um nome. A voz de Helena tremeu. Luca Vascari. Os olhos de Dante escureceram. A família Vascari. Seu inimigo mais antigo. Aquele que ele pensou ter destruído anos atrás. Eles sabem que ela é sua. Helena sussurrou. E eles a querem. A voz de Dante era gelo sobre meu cadáver. Helena balançou a cabeça. Dante, eles não vão parar. Ele se aproximou. Sua presença esmagadora, sua voz uma promessa baixa de violência. Nem eu. Ele olhou para a Arya, dormindo na cadeira, então de volta para Helena. Vocês vêm para casa comigo, ele disse. Ambos vocês. A respiração de Helena ficou presa. Dante, não é um pedido. Pela primeira vez em 20 meses, Helena não discutiu porque ela sabia, e ele sabia que a guerra já tinha começado. E Dante Moretti queimaria o mundo antes que ele deixasse alguém tocar sua família. Dante não esperou pelos papéis de alta do médico. Ele não esperou por permissão. Ele não esperou por explicações. Ele não esperou por nada. No momento em que Helena sussurrou o nome Luca Viscari, algo dentro dele estalou. Um interruptor que ele tinha passado anos tentando manter enterrado. A parte dele que era impiedosa, a parte que não negociava,
a parte que protegia o que era dele com sangue e fogo. Ele estava ao pé da cama do hospital, sua voz baixa e final. Vocês dois vêm comigo agora. Helena parecia exausta, pálida, frágil, mas ela não discutiu. Ela simplesmente assentiu, seus dedos tremendo ligeiramente enquanto ela pegava a pequena mochila diária. Dante a pegou dela antes que ela pudesse levantá-la. Você não carrega nada, ele disse. Não enquanto eu estiver aqui. Os olhos de Helena suavizaram, mas ela não falou. Arya, ainda meio adormecida, agarrou seu coelho de pelúcia e estendeu a mão para a de Dante. Ele congelou por um momento, o gesto tão inocente, tão confiante. Então gentilmente pegou seus dedinhos e os dele. A mão dela se encaixava na dele como se pertencesse ali. Eles saíram do hospital juntos. Uma família estranha, frágil, inesperada. E Dante sentiu algo que não sentia há décadas. Propósito. Não o tipo que vinha de poder, ou medo, ou controle. Um tipo diferente, um tipo mais silencioso, um tipo perigoso. O tipo que fazia um homem disposto a queimar o mundo. O SUV preto estava esperando lá fora, motor ligado. 2 dos homens de Dante saíram imediatamente, seus olhos arregalando-se quando viram a mulher e a criança ao lado dele. Chefe, nenhuma palavra, Dante disse. Eles caíram em silêncio instantaneamente. Ele abriu a porta de trás para Helena e Arya. Helena hesitou, olhando para ele. Você tem certeza que isso é seguro? Não, Dante disse honestamente, mas é mais seguro do que em qualquer outro lugar. Ela assentiu e subiu, puxando Arya para o seu colo. Dante fechou a porta gentilmente, então deu a volta para o outro lado e deslizou para dentro ao lado deles. Arya se encostou nele sem hesitação, sua cabeça repousando em seu braço. Helena observou a cena em silêncio, seus olhos suavizando de um modo que fez o peito de Dante apertar. Ela gosta de você. Ela sussurrou. Dante olhou para a menininha dormindo contra ele. Ela não devia. Helena franziu a testa. Por que não? Porque eu não sou um bom homem. Helena balançou a cabeça. Você é o único homem que alguma vez me fez sentir segura. Dante não respondeu. Ele não conseguia. As palavras atingiram demasiado fundo. O SUV se afastou do hospital, as luzes da cidade borrando-se pelas janelas. Dante manteve um braço em volta de Arya, estabilizando-a enquanto o carro se movia, enquanto sua outra mão repousava em seu joelho. Tenso, pronto, alerta. Ele não estava pensando mais no passado. Ele não estava pensando no caso. Ele não estava pensando nos 20 meses de silêncio. Ele estava pensando na guerra que estava por vir e no fato de que ele agora tinha algo, alguém pelo qual valia a pena lutar. Quando eles alcançaram a propriedade Moretti, Helena olhou pela janela em descrença. A mansão era enorme, cercada por altos muros de pedra, câmeras de segurança e guardas armados. Parecia menos uma casa e mais uma fortaleza. Dante, isso é demais. Não é o suficiente, ele disse. Ele carregou Arya para dentro, seus bracinhos enrolados em seu pescoço. Helena seguiu, seus passos lentos, seus olhos varrendo o lugar que ela uma vez tinha visitado em segredo. Sempre à noite, sempre escondida, sempre com medo que alguém visse. Agora ela andava pela porta da frente abertamente. A equipe congelou quando viram Dante carregando uma criança. Alguns trocaram olhares confusos. Outros pareciam aterrorizados. Ninguém ousou falar. Dante os ignorou a todos. Ele levou Helena para cima, para uma ala privada, sua ala, e abriu a porta para um grande quarto. Você vai ficar aqui, ele disse. Helena piscou. Este é seu quarto. É o quarto mais seguro da casa. Ela hesitou. Onde você vai dormir? Dante olhou para ela, sua expressão ilegível. Fora de sua porta, a respiração de Helena ficou presa. Dante, você não precisa. Eu preciso. Ele deitou Arya gentilmente na cama, puxando o cobertor sobre ela.
Ela se enrolou no travesseiro, seu coelho de pelúcia aninhado sob o queixo. Helena o observou, seus olhos suavizando com algo que ele não conseguia nomear. Você é bom com ela sussurrou. Dante não olhou para ela. Ela é minha. Helena se aproximou. Você tem permissão para sentir algo, você sabe. Ele finalmente se virou para ela, sua voz baixa. Sentir é o que nos trouxe aqui. Não, ela disse suavemente. Medo é o que nos trouxe aqui. A mandíbula de Dante apertou. Helena estendeu a mão, seus dedos roçando a dele. Um pequeno toque, mas parecia uma faísca. Não estou mais fugindo. Ela sussurrou. Não de você, não deles. Dante a encarou, o peso de suas palavras afundando nele como uma lâmina e uma bomba. Ele se aproximou, sua voz mal acima de um sussurro. Então eu protegerei você, ambos vocês, com tudo o que tenho. Os olhos de Helena brilharam. Eu sei. Por um momento eles ficaram ali, duas pessoas que se amaram em segredo, se perderam no silêncio e se encontraram no perigo. Então Aria se mexeu em seu sono, e o momento se quebrou. Dante recuou. Descanse, ele disse. Amanhã nós planejamos. Helena assentiu, a exaustão puxando suas feições. Dante caminhou até a porta, parou e olhou de volta para ela. Você está segura agora, ele disse baixinho. Então ele entrou no corredor e fechou a porta atrás dele. Ele não foi longe. Ele sentou-se no chão fora do quarto dela, suas costas contra a parede, sua arma repousando ao lado dele. Ele não dormiu. Ele não piscou. Ele não se moveu. Porque pela primeira vez em sua vida, ele tinha algo que valia a pena guardar com sua vida. E ele não ia deixar nada tocá-los. Não agora. Nunca. Dante não se moveu do corredor fora do quarto de Helena. Ele sentou lá como uma estátua esculpida em pedra, suas costas contra a parede, sua arma repousando ao lado dele, seus sentidos aguçados apesar da exaustão puxando seus ossos. Todo o som na mansão ecoava diferente esta noite, mais pesado, mais perigoso. Ele não estava paranoico. Ele estava preparado porque Luca Viscardi não era um homem que fazia ameaças. Ele era um homem que fazia promessas, violentas. E se ele soubesse sobre Aria, se ele soubesse que ela era do sangue de Dante, então a guerra não estava chegando. Já tinha começado. Dentro do quarto, Helena dormia agitadamente, sua respiração irregular. Aria dormia profundamente, enrolada em seu coelho de pelúcia, alheia ao perigo que a cercava. Dante ouvia cada respiração, cada movimento, cada sussurro de movimento. Ele não dormiu. Ele não piscou. Ele não se permitiu. Por volta do amanhecer, passos se aproximaram. A mão de Dante fechou-se em torno de sua arma instantaneamente. Chefe, uma voz sussurrou. Era Marco, seu segundo em comando. Leal, mortal, o tipo de homem que não recuava, mesmo quando balas voavam. Dante ficou em silêncio, afastando-se da porta para que Aria não acordasse. O que é? Ele perguntou. A expressão de Marco era sombria. Nós encontramos algo. A mandíbula de Dante apertou. Onde? Na parede leste. Alguém deixou uma mensagem. Dante não precisava ouvir o resto. Ele já sabia. Veze. Ele seguiu Marco escada abaixo, movendo-se pela mansão com precisão silenciosa e letal. Quando eles alcançaram o pátio, Marco apontou para a parede de pedra. O sangue de Dante gelou, pintado de vermelho. Não sangue, mas perto o suficiente para enviar uma mensagem. Eram 4 palavras. Nós sabemos sobre ela. A visão de Dante escureceu. Marco engoliu. Chefe, eles chegaram perto. Demasiado perto. Dante não falou. Ele não precisava. A raiva dentro dele era silenciosa, controlada. O tipo de raiva que não explodia. Ela calculava. Dobre os guardas, ele disse. Ninguém entra ou sai sem minha aprovação. Marco assentiu. Já feito. Dante encarou a mensagem novamente. Sua mandíbula apertou tão fortemente que doeu.
Vézeri tinha cruzado uma linha que ninguém sobrevivia a cruzar. Descubra como eles chegaram tão perto, Dante disse. Descubra quem falou. E quando você o fizer, Marco assentiu. Eu cuido disso. Dante se virou da parede, seu casaco chicoteando atrás dele enquanto ele voltava para dentro. Ele não estava com medo por si mesmo. Ele tinha vivido coisas piores. Ele tinha sobrevivido a coisas piores. Mas Helena, Ária, elas eram sua fraqueza e seus inimigos tinham acabado de descobrir isso. Quando Dante voltou para o quarto, Helena estava acordada, sentada na beira da cama com as mãos apertadas em seu colo. Ela olhou para cima quando ele entrou, seus olhos buscando seu rosto. O que aconteceu? Ela perguntou suavemente. Dante não mentiu. Eles estiveram aqui. A respiração de Helena ficou presa. Aqui na propriedade? Eles não entraram, ele disse, mas chegaram perto o suficiente para deixar uma mensagem. O rosto de Helena empalideceu. Dante, ele se aproximou, sua voz baixa e firme. Você está segura. Ária está segura. Não vou deixar nada acontecer com nenhuma de vocês duas. Helena balançou a cabeça. Você não pode prometer isso. Eu acabei de fazer. Ela olhou para ele, seus olhos se enchendo de medo. Não por si mesma, mas por sua filha. Dante, eles a querem por sua causa. Eu sei, e eles matarão qualquer um que ficar no caminho deles. Eu sei. E você ainda acha que pode nos proteger? Dante se aproximou, sua presença esmagadora. Sua voz, uma tempestade silenciosa. Helena, me escute. Eu passei minha vida inteira lutando contra homens como Vézeri. Eu sei como eles pensam. Eu sei como eles se movem. Eu sei como eles sangram. Ele se inclinou, sua voz caindo para um sussurro. E eu matarei cada um deles antes de deixá-los tocar em você ou em Aria. A respiração de Helena tremeu. Você não pode lutar contra o mundo inteiro, Dante. Eu não preciso, ele disse. Apenas a parte que ameaça minha família. Helena congelou. Família? Ele tinha dito isso sem hesitação, sem medo, sem dúvida. Dante, ela sussurrou. Ele olhou para ela e pela primeira vez desde que ela retornou, ela viu algo em seus olhos que ela não tinha visto antes. Não raiva, não medo, não culpa, convicção. Vocês são minhas, ele disse baixinho. Ambas vocês, e eu protejo o que é meu. Os olhos de Helena suavizaram, sua voz mal audível. Eu nunca quis te deixar. A mandíbula de Dante apertou. Então por que você fez? Helena desviou o olhar, sua voz falhando. Porque eu pensei que estava salvando você. Dante se aproximou, erguendo o queixo dela gentilmente para que ela tivesse que encontrar seus olhos. Você não me salva partindo, ele disse. Você me salva ficando. A respiração de Helena ficou presa. Por um momento, o mundo lá fora não existia. Nem o perigo, nem os inimigos, nem a guerra esperando à porta deles. Apenas eles, apenas a verdade da qual ambos tinham fugido. Então Ária se mexeu em seu sono e o momento se quebrou. Dante recuou. Precisamos nos preparar, ele disse. Viscari não vai parar. Helena assentiu, enxugando os olhos. O que fazemos? A voz de Dante era calma, controlada, mortal. Vamos para a guerra. Dante não deixou a propriedade naquele dia. Ele não confiava nas paredes. Ele não confiava nos guardas. Ele não confiava no silêncio. Ele confiava apenas em si mesmo. Ele passou a manhã reforçando a segurança, emitindo ordens e se preparando para o inevitável confronto com Luca Viscari. Mas a cada poucos minutos, seus olhos se desviavam para o andar de cima, para o quarto onde Helena e Aria dormiam. Sua família, uma palavra que ele nunca tinha se permitido querer. Ao meio-dia, Helena finalmente emergiu do quarto, seu cabelo preso para trás, seu rosto ainda pálido, mas seus olhos mais claros. Ária segurava sua mão,
agarrando seu coelho de pelúcia com a outra. O peito de Dante apertou com a visão. Arya o viu primeiro. Papai. A palavra o atingiu como um golpe e uma bênção ao mesmo tempo. Ela correu para ele, seus pezinhos batendo no chão de mármore. Dante se curvou instintivamente, pegando-a enquanto ela jogava os braços em volta do pescoço dele. Ele congelou por um momento, ainda não acostumado com a sensação de braços pequenos o abraçando, então a segurou gentilmente. Helena os observou, sua expressão suavizando. Ela já está apegada a você, ela disse baixinho. Dante olhou para ela. Ela é minha. Helena assentiu, mas algo tremeluziu em seus olhos. Culpa, medo, algo mais profundo, ele notou imediatamente. Helena, ele disse, sua voz baixa, há algo que você não me contou. Ela endureceu. Arya puxou a manga de Dante. Posso ir brincar no jardim? Dante olhou para Marco, que estava por perto. Fique com ela. Não a perca de vista. Marco assentiu e pegou a mão de Arya, levando-a para fora. Somente quando a porta se fechou, Dante se virou de volta para Helena. Fale. Helena engoliu em seco. Dante, eu não fugi apenas dos seus inimigos. Sua mandíbula apertou. O que você quer dizer? Ela deu uma respiração trêmula. Eu fugi dos meus. Os olhos de Dante se estreitaram. Explique. Helena envolveu os braços em torno de si mesma, como se estivesse se preparando para um impacto. Depois que te deixei, tentei desaparecer. Mudei meu nome. Mudei constantemente. Fiquei em motéis baratos, cidades pequenas, qualquer lugar onde eu pensasse que ninguém procuraria. A voz de Dante era fria. Você não devia ter estado sozinha. Eu tinha que estar, ela sussurrou. Porque eu não estava apenas me protegendo. Eu estava protegendo Arya. Ele se aproximou. De quem? Helena hesitou. E aquela hesitação lhe disse tudo. Helena, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Diga-me, ela finalmente encontrou os olhos dele. Luca Viscari não era o único me procurando. O sangue de Dante gelou. Quem mais? A voz de Helena tremeu. Meu irmão. Dante congelou. Ele sabia que Helena tinha um irmão. Ele sabia que eles não eram próximos. Ele sabia que o homem tinha antecedentes criminais. Mas ele não sabia disso. O que ele quer com você? Dante perguntou. Helena desviou o olhar. Dinheiro, poder, controle. Ele sempre quis me usar para chegar perto de você. Quando ele descobriu que eu estava envolvida com você, ele viu uma oportunidade. A mandíbula de Dante apertou. E quando você partiu, ele pensou que eu estava escondendo algo valioso, algo que ele poderia usar. Quando ele percebeu que eu estava grávida, ele presumiu que a criança era sua. Os olhos de Dante escureceram. Ele queria Arya. Helena assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. Ele disse que uma criança Moretti valia mais do que ouro. Ele disse que podia vendê-la, trocá-la, usá-la. A raiva de Dante foi instantânea e absoluta. Helena, ele disse, sua voz tremendo de fúria. Por que você não me disse isso antes? Porque eu não queria que você o matasse, ela sussurrou. Dante se aproximou, sua voz um rosnado baixo. Eu vou matá-lo. Helena agarrou o braço dele. Dante, escute. Não, ele estalou. Ele ameaçou minha filha. Ele te caçou. Ele colocou vocês duas em perigo. Ele não tem o direito de respirar. O aperto de Helena apertou. Se você o matar, Viscari vai usar isso contra você. Eles dirão que você é instável. Eles dirão que você está perdendo o controle. Eles usarão isso para justificar vir atrás de você. E Arya. A mandíbula de Dante se flexionou. Ela estava certa, e ele odiava que ela estivesse certa. Helena, ele disse baixinho, você devia ter me contado. Eu sei, ela sussurrou, mas eu estava com medo. Eu não sabia em quem confiar. Eu não sabia se você nos queria.
Dante a encarou atordoado. Você pensou que eu não ia querer meu próprio filho? A voz de Helena falhou. Eu pensei que você me odiaria por tê-la mantido longe de você. Dante se aproximou, segurando o rosto dela gentilmente. O primeiro toque suave que ele havia se permitido desde que ela retornou. Helena, ele disse, sua voz rouca. Eu nunca poderia te odiar. A respiração dela tremeu. Mas eu nunca perdoarei quem ameaçar você ou Arya. Helena fechou os olhos, encostando-se ao toque dele por um momento. Um momento que parecia o passado e o futuro colidindo. Então ela sussurrou. Há mais. A mão de Dante parou. Helena, ele disse lentamente, o que mais você está escondendo? Ela abriu os olhos, o medo brilhando neles. Meu irmão, ele está trabalhando com Veseri. O sangue de Dante virou gelo, e eles estão vindo atrás de nós. Dante não falou por vários segundos. Ele apenas ficou ali encarando Helena. Sua mandíbula apertou tão fortemente que o músculo contraiu. O ar entre eles parecia carregado, pesado, perigoso, como o momento antes de um tiro. O irmão dela trabalhando com Viscari vindo para eles. Era traição sobre traição e Dante sentiu a velha raiva familiar subindo. O tipo que tinha construído seu império e enterrado seus inimigos. Helena, ele disse finalmente, sua voz baixa e mortalmente calma. Você devia ter me contado isso no momento em que você atravessou aquela porta do hospital. Ela estremeceu. Eu sei, eu sinto muito. Desculpas não te mantêm viva. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não queria que você pensasse que eu trouxe esse perigo para sua porta. Dante se aproximou, sua presença esmagadora, sua voz uma tempestade silenciosa. Você não me trouxe perigo. O perigo me segue, sempre seguiu. Mas você, ele parou, sua voz suavizando. Você foi a única coisa boa que eu já tive. A respiração de Helena tremeu. E Arya, ela sussurrou. Os olhos de Dante escureceram com algo feroz. Ela é a única coisa neste mundo pela qual eu morreria. Helena desviou o olhar, a culpa apertando suas feições. Meu irmão, ele não é como eu. Ele não é alguém com quem você pode raciocinar. Ele é desesperado. Ele é violento. E ele te odeia. A voz de Dante era gelo. Ele pode me odiar do túmulo. Helena agarrou o braço dele. Dante, por favor. Ele se afastou gentilmente, mas firmemente. Não, ele ameaçou minha filha. Ele te caçou. Ele se aliou a Viscari. Isso significa que ele já está morto. Ele só não sabe ainda. Os olhos de Helena se encheram de medo. Não de Dante, mas do mundo se fechando ao redor deles. Dante, ele sabe coisas sobre mim, sobre você, sobre a propriedade. Ele tem nos observado por meses. Dante congelou. Como? Ele exigiu. Lelanena engoliu. Ele disse que tinha alguém por dentro. O sangue de Dante gelou por dentro. Dentro de sua propriedade, dentro de sua casa, um traidor. Ele se virou bruscamente para a porta. Fiquem aqui, ele disse. Não abram a porta para ninguém exceto eu. Helena o alcançou. Dante, ele parou, olhando de volta para ela. Não estou te deixando, ele disse. Estou encontrando a cobra escondida em minhas paredes. Dante desceu o corredor furiosamente, seus passos ecoando como trovão. Marco o viu vindo e se endireitou imediatamente. Chefe, temos um traidor, Dante disse, dentro da propriedade. A expressão de Marco endureceu. Quem? Eu não sei ainda, mas o irmão de Helena sabia demais. Alguém tem alimentado ele com informações. Marco assentiu. Eu vou reunir os homens. Não, Dante disse. Se tivermos um traidor, eles se esconderão no momento em que sentirem suspeita. Fazemos isso em silêncio. A mandíbula de Marco apertou. Entendido. Dante examinou o corredor, sua mente acelerada. Quem tinha acesso à propriedade? Quem esteve aqui tempo suficiente para saber as rotinas?
quem esteve perto o suficiente para ouvir coisas. Seus olhos se estreitaram. Havia apenas um punhado de pessoas que se encaixavam nessa descrição, e um deles estava agindo estranho por semanas. Onde está Luca? Dante perguntou. Marco enrijeceu. O guarda? Sim. Marco hesitou. Ele está na patrulha do lado norte. A voz de Dante caiu. Traga-o para mim. Marco assentiu e saiu imediatamente. Dante esperou no corredor, suas mãos cruzadas atrás das costas, sua expressão ilegível. Mas por dentro ele era uma tempestade. Se Luca fosse o traidor, se ele tivesse colocado Helena em perigo, se ele tivesse colocado Ária em perigo, Dante faria um exemplo. Dele tão brutal que a cidade inteira se lembraria por décadas. 10 minutos depois, Marco retornou, arrastando Luca pelo colarinho. O guarda parecia aterrorizado. Chefe, Luca gaguejou. O que está acontecendo? Dante deu um passo à frente lentamente, como um predador se aproximando de sua presa. Diga-me, ele disse baixinho, com quem você está falando? Os olhos de Luca arregalaram-se. Você o quê? Ninguém, eu juro. Dante não levantou a voz. Ele não precisava. Seus registros de turno não correspondem às suas rotas de patrulha. Você tem desaparecido por 10 minutos de cada vez. Você tem usado seu telefone em áreas restritas. E você tem feito perguntas sobre a parede leste. O rosto de Luca perdeu a cor. Marco o empurrou para os joelhos. Chefe, Luca implorou, por favor, eu não quis dizer eu só precisava do dinheiro. A expressão de Dante não mudou. Quem te pagou? Luca engoliu em seco. Um homem. Ele disse que seu nome era Viscari. Dante terminou. Luca assentiu tremendo. Dante o encarou por um longo momento. Então ele disse, Marco. Marco apertou seu aperto. Leve-o para baixo, Dante disse. Eu lido com ele depois. Lucas gritou enquanto Marco o arrastava. Dante não assistiu. Ele se virou e caminhou de volta para cima, sua mente já se voltando para a próxima ameaça. O irmão de Helena, Vese, o traidor, a mensagem na parede. Isso não foi aleatório. Isso não foi coincidência. Isso foi coordenado. Um plano, uma armadilha, uma guerra, e eles estavam vindo para sua família. Quando Dante voltou para o quarto, Helena estava andando de um lado para o outro, suas mãos tremendo. O que aconteceu? Ela perguntou. Dante fechou a porta lá atrás dele. Havia um traidor, ele disse. Ele foi tratado. Helena afundou na cama, seu rosto pálido. Dante, isso é minha culpa. Ele deu um passo em direção a ela, sua voz firme. Não, isso é culpa de Viscari. Isso é culpa do seu irmão, mas não é sua. Helena olhou para ele, seus olhos cheios de medo e algo mais profundo. Dante, ela sussurrou. Eles não vão parar. Ele sentou-se ao lado dela, sua voz baixa. Nem eu. Nena engoliu. O que fazemos agora? Dante olhou para ela, realmente olhou para ela, e tomou uma decisão que ele tinha evitado por anos. Nós não nos escondemos, ele disse. Nós atacamos primeiro. A respiração de Helena ficou presa. Dante. Ele pegou a mão dela gentilmente. Vou acabar com isso, ele disse. Por você, por Ária, por nós. Helena o encarou, seu coração batendo forte. Nós, ela sussurrou. A voz de Dante suavizou. Sim, nós. Dante não perdeu tempo. No momento em que Helena sussurrou a verdade. Que seu irmão estava trabalhando com Viscari, algo dentro dele mudou. A parte dele que uma vez tinha sido humana, uma vez suave, uma vez capaz de misericórdia. Ela ficou em silêncio. O que restou foi o homem que o mundo temia. O homem que construiu um império de sangue e ferro. O homem que nunca perdeu uma guerra. Ele estava no centro de seu escritório. O quarto escuro, exceto pelo brilho das luzes da cidade sangrando pelas janelas. Mapas, arquivos e fotos de vigilância estavam espalhados pela mesa. Marco entrou em silêncio. Chefe, ele disse, os homens estão prontos. Dobramos o perímetro. Ninguém entra ou sai.
Dante assentiu. Bom, Marco hesitou. E quanto ao irmão de Helena? A mandíbula de Dante apertou. Nós o encontramos vivo. Marco levantou uma sobrancelha. Vivo por enquanto, Marco não questionou. Ele conhecia Dante bem o suficiente para entender o que por enquanto significava. Dante se virou para a mesa, seus olhos varrendo o mapa. Vessery não vai atacar esta noite. Ele vai esperar, ele vai observar, ele vai testar nossas defesas. Marco assentiu. Ele vai querer ver até onde você vai. A voz de Dante era fria. Eu irei mais longe. Marco engoliu. E quanto a Helena e a menina? A expressão de Dante suavizou. Mal, mas o suficiente para Marco notar. Elas ficam aqui. Elas não saem daquele quarto a menos que eu esteja com elas. Marco assentiu. Entendido. Dante o dispensou com um aceno. Então ficou sozinho no silêncio. Ele não tinha medo de Iscari. Ele não tinha medo do irmão de Helena. Ele não tinha medo da guerra que se aproximava. Ele tinha medo de perdê-las. No andar de cima, Helena sentou na beira da cama, observando Arya brincar com seu coelho de pelúcia. A menininha cantarolava suavemente, alheia ao perigo fora dos muros. O coração de Helena se apertou. Ela tinha passado 20 meses fugindo. 20 meses escondendo-se. 20 meses aterrorizada de que cada batida na porta significava morte. Mas aqui na casa de Dante, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Segurança. Mesmo que o perigo espreitasse lá fora, mesmo que a guerra estivesse chegando, mesmo que seu irmão estivesse caçando-os, ela se sentia segura com Dante. A porta abriu em silêncio. Dante entrou. Helena olhou para cima. Sua respiração ficou presa. Ele parecia diferente, mais duro, mais afiado, mais perigoso do que ela se lembrava. Mas havia algo mais também. Algo que ela só tinha visto uma vez antes, na noite em que ela lhe disse que o amava. Medo. Não por si mesmo. Por elas? Está tudo bem? Ela perguntou suavemente. Dante fechou a porta atrás dele. Por enquanto, Helena ficou de pé. Dante, sinto muito. Eu devia ter te contado tudo antes. Ele balançou a cabeça. Não temos tempo para desculpas. Ela se aproximou. Então, para que temos tempo? Dante olhou para ela. Realmente? Olhou para ela. E algo em sua expressão rachou. Lena, ele disse baixinho. Eu preciso que você confie em mim. Ela assentiu. Eu confio. Não, ele disse, aproximando-se. Eu quero dizer realmente, confie em mim. Com tudo, com sua vida, com a vida de Arya. Helena engoliu. Eu já confio. Dante exalou lentamente, como se suas palavras aliviassem um peso que ele vinha carregando por anos. Bom, ele disse, porque eu vou acabar com isso. Os olhos de Helena arregalaram. Dante, ele levantou uma mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Um gesto gentil que parecia fora de lugar em um mundo cheio de violência. Não estou pedindo permissão, ele disse. Estou te dizendo o que vai acontecer. A voz de Helena tremeu. E o que é isso? Os olhos de Dante escureceram. Eu vou levar a luta para Viscari. Eu vou encontrar seu irmão e vou me certificar de que ninguém nunca mais ameace você ou Arya. A respiração de Helena ficou presa. Dante, você não pode fazer isso sozinho. Eu nunca estive sozinho, ele disse. Eu tenho um exército. Helena balançou a cabeça. Não foi isso que eu quis dizer. Dante franziu a testa. Então, o que você quis dizer? Helena se aproximou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu quis dizer que você me tem. Dante congelou. Por um momento, o mundo lá fora não existia. Nem o perigo, nem os inimigos, nem a guerra esperando à porta deles. Apenas ela. Apenas ele. Apenas a verdade da qual ambos tinham fugido. Helena, ele disse baixinho, eu não posso te perder. Você não vai, ela sussurrou. Não desta vez. Dante olhou para ela, sua expressão crua, desprotegida, um lado dele que ninguém mais tinha visto. Então Arya puxou sua manga. Papai, ela disse suavemente, estamos com problemas?
Dante se ajoelhou na frente dela, sua voz gentil. Não, querida. Você está segura. Ela assentiu, confiando nele completamente. Helena os observou, seu coração doendo. Dante se levantou e olhou para Helena novamente. Fiquem aqui, ele disse. Ambas vocês, eu voltarei. Helena agarrou a mão dele. Dante, prometa-me que você voltará. Ele apertou a mão dela gentilmente. Eu prometo. Mas enquanto ele saía do quarto, fechando a porta atrás dele, Helena sentiu um calafrio percorrê-la, porque promessas não significavam nada em uma guerra. E Dante Moretti estava entrando direto em uma. Dante não deixou a propriedade imediatamente. Ele queria. Todo instinto nele gritava para caçar Vescari, para despedaçar o irmão de Helena com suas próprias mãos, para acabar com esta guerra antes que ela chegasse à sua porta. Mas ele não podia deixar. Valena e Aria desprotegidas. Não agora. Não quando o inimigo já estava dentro de suas paredes. Ele estava no corredor fora do quarto delas, respirando lentamente, forçando sua mente a se aguçar. A raiva era útil, mas apenas quando controlada. Desencadeada muito cedo. Ela se tornou uma fraqueza. E Dante Moretti não tinha mais fraquezas, exceto as duas pessoas dormindo atrás daquela porta. Marco se aproximou em silêncio. Chefe, ele disse, encontramos algo mais. Dante se virou. O quê? Marco lhe entregou um pequeno aparelho, preto, fino, mal do tamanho de uma moeda. Um rastreador? A mandíbula de Dante apertou. Onde estava isso? Debaixo do SUV que você usou para trazer Helena e a menina para casa. O sangue de Dante gelou. Eles sabiam, ele sussurrou. Eles sabiam que eu fui ao hospital. Eles sabiam que eu os trouxe para cá. Marco assentiu sombriamente. Eles estão observando cada movimento. Dante esmagou o rastreador em seu punho. Não mais. Marco hesitou. Chefe, há mais. Dante olhou para cima bruscamente. Diga. Nós interceptamos uma mensagem. Dos homens de Vesseri. Os olhos de Dante se estreitaram. O que dizia? Marco engoliu. Eles estão planejando levar a menina esta noite. Silêncio. Frio. Pesado. Mortal. Dante não se moveu. Não piscou. Não respirou. Então ele falou baixinho, perigosamente, sobre meu cadáver. Marco assentiu. Qual é o plano? A voz de Dante era gelo. Nós armamos uma armadilha. Helena acordou ao som de passos. Ela sentou-se rapidamente, seu coração batendo forte, seus olhos varrendo o quarto. Aria dormia ao lado dela, enrolada em uma bolinha, seu coelho de pelúcia enfiado sob o queixo. A porta abriu. Dante entrou. Helena exalou tremulamente. Você me assustou. Dante não sorriu. Seu rosto era esculpido em pedra, seus olhos mais escuros do que ela já vira. Helena, ele disse baixinho, eu preciso que você me escute com muito cuidado. Ela sentou-se mais ereta. O que aconteceu? Eles estão vindo esta noite. A respiração de Elelanena ficou presa. Quem? Os homens de Viscar. E seu irmão? Seu estômago se contorceu. Dante. Ele ergueu uma mão. Você não está em perigo. Não se você fizer exatamente o que eu digo. Helena assentiu, o medo apertando seu peito. O que você precisa que eu faça? Dante se aproximou, sua voz baixa e firme. Eu preciso que você confie em mim. Eu confio. Então fique neste quarto. Não importa o que você ouça, não importa o que aconteça. Você não abre esta porta a menos que eu venha buscá-la. Helena engoliu em seco. Dante, o que você está planejando? Ele não respondeu. Em vez disso, ele caminhou para o lado da cama de Aria e se ajoelhou. Ele afastou um cacho de sua testa, seu toque gentil, quase reverente. Papai, ela murmurou sonolenta. A voz de Dante suavizou. Volte a dormir, querida. Aria assentiu e adormeceu novamente. Helena o observou, seu coração doendo. Você a ama, ela sussurrou. Dante não olhou para ela. Ela é minha. Helena se aproximou. E quanto a mim?
Dante finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam crus, desmascarados, desprotegidos. Você, ele disse baixinho, é a única coisa que eu sempre quis e a única coisa que eu sempre perdi. A respiração de Helena tremeu. Você não me perdeu. Você partiu. Eu tive que... Dante se levantou lentamente, pairando sobre ela, sua voz baixa. Você não me deixa novamente. Helena assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. Eu não vou. Ele segurou o rosto dela gentilmente, seu polegar roçando a bochecha dela. Bom, ele sussurrou, porque eu estou terminando isso esta noite. Helena agarrou o pulso dele. Dante, prometa-me que você voltará. Ele encostou sua testa na dela, sua voz mal audível. Eu sempre voltarei para você. Então ele se afastou, caminhou até a porta e parou. Helena. Ela olhou para cima. Se algo acontecer comigo. Não, ela disse bruscamente. Não diga isso. A voz de Dante suavizou. Se algo acontecer, Marco vai tirar você. Você leva a área e você corre. Você não olha para trás. Helena balançou a cabeça, lágrimas derramando. Dante. Ele saiu do quarto. A porta fechou e Helena sentiu o mundo mudar. Lá embaixo, Dante reuniu seus homens. Isso termina esta noite, ele disse. Nós os deixamos vir. Nós os deixamos pensar que estão vencendo. E então os enterramos. Marco assentiu. Onde você nos quer? Toda saída, todo corredor, todo ponto cego. E você? Os olhos de Dante escureceram. Eu estarei esperando por eles. Marco hesitou. Chefe, e se eles não vierem? Dante balançou a cabeça. Eles virão. Como você sabe? Dante olhou escada acima em direção a Helena, em direção à área. Porque eles acham que podem pegar o que é meu. Ele se virou para seus homens, e esta noite eles aprenderam que não podem. Do lado de fora na escuridão, além dos muros da propriedade, sombras se moveram. Homens, armados, silenciosos, esperando. E na frente deles estava um homem com os olhos de Helena, o irmão dela. Ele sorriu friamente. Vamos buscar a menina. A propriedade Moretti nunca tinha estado tão silenciosa, nem mesmo durante as guerras mais sangrentas, nem mesmo quando Dante tomou o trono do submundo, nem mesmo quando ele enterrou seus inimigos sob a cidade. Esta noite o silêncio parecia diferente, parecia um aviso. Dante estava no centro do pátio, a luz da lua projetando longas sombras pela pedra. Seus homens estavam posicionados ao redor da propriedade, escondidos, armados, prontos. Ele não estava se escondendo. Ele queria que eles o vissem. Ele queria que eles soubessem exatamente quem eles estavam vindo buscar. Marco se aproximou. Chefe, movimento no lado leste. Dante assentiu uma vez. Posições. Os homens se fundiram na escuridão. Dante não se moveu. Ele estava de pé, alto, mãos cruzadas atrás das costas, sua expressão calma, quase fria. Mas por dentro ele era fogo, uma tempestade, um homem sem nada a perder e tudo a proteger. Passos ecoaram além do muro. Então vozes, então o clique metálico de armas sendo carregadas. A mandíbula de Dante apertou. Deixe-os entrar, ele disse. Marco hesitou. Chefe, deixe-os entrar. Marco sinalizou os guardas. Os portões abriram e o inimigo entrou. Luca Vezeri entrou primeiro, alto, de traços marcantes, vestido de preto. Seus olhos eram frios, calculistas, famintos por um poder que ele nunca ganharia. Ao lado dele estava outro homem, o irmão de Helena. Ele não se parecia em nada com ela. Onde Helena era suave, ele era duro. Onde ela era gentil, ele era cruel. Onde ela era luz, ele era escuridão. Ele sorriu maliciosamente quando viu Dante. Bem, bem, ele disse. O grande Dante Moretti. Eu esperava mais guardas. Dante não piscou. Você esperou errado. Vezeri deu um passo à frente. Você tem algo que me pertence. A voz de Dante era gelo. Eu não tenho nada seu. Vezeri sorriu. A criança.
A herdeira Moretti. Ela pertence ao maior lance. A raiva de Dante foi instantânea, mas controlada. Você não vai tocá-la. O irmão de Helena riu. Você acha que pode nos parar? Você está velho, Dante, fraco escorregando. Dante deu um passo à frente, sua voz baixa e letal. Tenho 50, não morto. Véser sorriu maliciosamente. Você estará. Ele levantou a mão. Seus homens se moveram. Armas levantadas. Dante não recuou. Ele simplesmente disse, Marco. E a noite explodiu. Tiroteio irrompeu dos telhados. Os homens de Dante emergiram das sombras como fantasmas. Balas rasgaram o pátio. Faíscas voando, pedra estilhaçando. Os homens de Véser caíram instantaneamente despreparados, em menor número, superados. Dante se moveu pelo caos como um homem nascido para a guerra. Preciso, silencioso, mortal. Ele desarmou um atacante com um único golpe, derrubou outro com um tiro na perna, jogou um terceiro contra a parede de pedra. Ele não matava a menos que precisasse. Mas esta noite ele precisou. Vésery atirou nele, errou e se agachou atrás de um pilar. O irmão de Helena atacou Dante com uma faca. Dante pegou seu pulso no meio do balanço, torceu e o jogou no chão. Você devia ter ficado longe, Dante rosnou. O irmão de Helena cuspiu sangue. Ela era minha para controlar. Os olhos de Dante escureceram. Ela nunca foi sua. Ele o atingiu uma vez forte, deixando-o inconsciente. Então ele se virou para Viscari. O chefe da máfia estava encurralado, respirando com dificuldade, sua arma tremendo. Você não pode vencer. Viscari sibilou. Dante se aproximou. Eu já fiz. Vésery atirou. Dante desviou mal a bala roçando seu braço. Ele não reagiu. Ele agarrou Viscari pelo colarinho, bateu-o contra o pilar e pressionou o cano de sua arma na testa do homem. Isto é por ameaçar minha filha. Os olhos de Véser arregalaram-se. E isto, Dante disse baixinho, é por tocar a vida de Helena. Um único tiro ecoou pelo pátio. Véser caiu. O silêncio retornou. Mas desta vez não foi um aviso. Foi vitória. Dante estava no pátio, peito subindo e descendo, sangue escorrendo de seu braço. Marco se aproximou. Acabou, Marco disse. Dante balançou a cabeça. Ainda não. Ele caminhou pelos corpos, pela pedra quebrada, pela fumaça subindo na noite. Ele caminhou upstairs até elas. Helena abriu a porta antes que ele pudesse bater. Seus olhos arregalaram-se quando ela viu o sangue em seu braço. Dante, estou bem, ele disse. Ela tocou seu rosto, suas mãos tremendo. Você está ferido. Não é nada. Não é nada, ela sussurrou. Arya espiou por trás dela, agarrando seu coelho. Papai, Dante se ajoelhou, ignorando a dor em seu braço. Estou aqui, ele disse suavemente. Arya correu para seus braços. Dante a segurou firmemente, fechando os olhos por um momento, deixando-se sentir o peso dela, o calor dela, a realidade dela. Helena os observou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você voltou, ela sussurrou. Dante olhou para ela. Eu prometi. Ela se ajoelhou ao lado dele, sua testa tocando a dele. Acabou? Ela perguntou. Dante assentiu. Acabou. Helena exalou tremulamente, o alívio inundando suas feições. Arya o abraçou mais apertado. Papai nos salvou. A voz de Dante suavizou. Eu sempre salvarei vocês. Helena segurou o rosto dele gentilmente. E agora? Dante se levantou lentamente, puxando-a com ele. Agora ele disse. Nós vivemos. Helena piscou. Viver? Sim, ele disse. Juntos como uma família. A respiração de Helena ficou presa. Dante? Ele pegou a mão dela. Lena Rossi, ele disse baixinho. Eu te perdi uma vez. Eu não vou te perder novamente. Ela se aproximou, sua voz tremendo. Você não vai, Arya puxou as mãos deles.
Nós vamos ficar aqui para sempre? Dante sorriu, um sorriso real, raro e suave. Sim, ele disse, para sempre. Helena se inclinou nele, sua cabeça repousando contra seu peito. Pela primeira vez em 20 meses, ela se sentiu segura. Pela primeira vez em 50 anos, Dante se sentiu completo. Pela primeira vez em sua vida, Aria se sentiu em casa. A guerra tinha acabado. O perigo tinha ido embora. E no rescaldo silencioso, algo novo começou. Uma vida, uma família, um futuro junto.